No fim dos tempos, só há tempo para viver o que te interessa, para secularizar o sagrado e sacralizar o banal. E para nós, criadas no caos, samambaias de asfalto, esperar o fim é tônico de ação e vida. Somos pessimistamente esperançosas e apocalípticas até os últimos dias. Eu sou Nathalie Neri e esse é o seu novo podcast dominical sobre a vida. Um dia desses eu tava em um evento de trabalho e depois de ter entregado as minhas coisas, conversado, tava no finalzinho, o pessoal ali quase indo embora e eu comecei a ouvir uma música tocando. Essas músicas bem de eventinho mesmo, música de elevador e fica tocando em loja. Eu nunca descobri que música é essa porque ela era basicamente cantada em outra língua, não sei se árabe, não sei se indiano, não sei que língua era cantada, mas eu não tinha capacidade de transformar nada do que eu ouvi em palavras pra jogar no Google. Eu achei o ritmo super interessante, por isso eu fiquei ouvindo essa música repetidas vezes. Isso já aconteceu antes de eu não entender o que estava sendo dito numa música, ficar ouvindo ela muitas vezes e no final entender uma coisa completamente diferente. Isso aconteceu durante, acho que 1 ou 2 anos, com uma música chamada Smooth Operator, que eu só descobri o nome da música, o que significava, depois de muito tempo. Não sei se vocês já ouviram, eu escutava muito em táxi, escutava muito em restaurante, e é uma de, sei lá, 1980, e é uma coisa assim, Smooth Operator, sabe? Vou botar pra vocês, ó. Smooth Operator, Smooth Operator. Eu amei essa música quando eu ouvi da primeira vez, mas eu não entendia nada. Pra mim era Soup Operator, tipo, operador de sopa. Não entendia, né? O meu inglês também já não tava muito bom, o listening dando errado. E eu confesso que essa música específica eu não entendi. Eu só sei que o meio dela era meio que cantado por uma voz feminina e início e fim era meio, sei lá, rave junto com eletrônica, com um pouco de música étnica. E eu, talvez por estar com uma baixa autoestima do caramba, por não estar entendendo nada, por estar cansada depois de um dia de trabalho, entendi o refrão da seguinte forma. Se um dia eu entendi Soup Operator com essa música, que é Smooth, com essa música específica eu ouvi o refrão que cantava Baranga Catarrenta. Baranga Catarrenta. Juro, gente, eu não tenho ideia do que significa isso ou do que realmente era, mas eu ouvia Baranga Catarrenta. E de repente eu comecei a ficar curiosa. Eu falei, não, calma, eu tô ouvindo mesmo Baranga Catarrenta. Aí eu, não é Baranga Catarrenta, é outra coisa que eu tô ouvindo. E aí eu começava a ouvir. E aí eu ouvia mais ainda Baranga Catarrenta. Eu só sei que no meio da música, porque parecia que a música era infinita, eu já tinha sido ofendida de tantas formas, eu tava me sentindo tão mal, parecia um ataque do universo, parecia que todas as forças do universo tinham se unido naquele momento pra me humilhar, como se minha autoestima já não estivesse baixa o suficiente. E eu lembro que eu até chamei a Camila, que é da minha assessoria, né, e falei, você tá ouvindo isso que eu tô ouvindo? Você tá ouvindo Baranga Catarrenta? E ela riu e falou, nossa, parece. Mas nossa, caraca, acho que eu tô ouvindo isso porque tô me sentindo uma merda, né? E as pessoas ficam muito surpresas quando escutam eu dizendo, estou me sentindo uma merda, estou me sentindo horrorosa. Meu Deus, estou ouvindo Baranga Catarrenta numa música, porque eu realmente me acho uma Baranga Catarrenta. E eu acho que eu fiquei tão pessoalmente ofendida por essa música, por esse listening todo errado de uma língua que eu não faço ideia de qual é, que não é inglês, então não sei porque eu falei listening em inglês, né, a minha escuta errada, errônea com aquela música, porque eu realmente estava me sentindo extremamente baranga e eu estava absolutamente catarrenta. Isso aconteceu nesse mês que eu fiquei muito mal, foi lá no começo do mês, um trabalho que eu consegui fazer ainda pessoalmente. Então eu tava muito mal, a minha rinite tava muito atacada, eu tava com uma crise de sinusite, então o que eu estava era catarrenta. Então eu achei uma coincidência, assim, cruelmente engraçada, eu realmente estar sendo chamada por uma música aleatória depois de um dia de trabalho de baranga catarrenta. Porque era como eu me sentia, aquilo ali deu força pra algo que tava dentro de mim, de repente era o externo me dizendo Baranga Catarrenta. E eu fiquei pensando, né, eu fui pra casa e eu continuei com Baranga Catarrenta na cabeça, tentei pesquisar Baranga Catarrenta, música, óbvio que eu não encontrei nada. Mas eu fui com aquela música tocando, com aquele refrão me xingando, e aí eu fui dormir com aquele refrão me xingando, eu acordei com aquele refrão me xingando, mais catarrenta ainda parecia. E, sei lá, comecei a mexer numas espinhas, estouraram, eu tava com a cara cheia de olheira, porque, enfim, já tava muitos dias dormindo mal, comendo muito mal também, porque meu estômago tava muito fragilizado.
por conta de tantos remédios que eu tava tomando pra rinite, sinusite, depois, sei lá, todo o resto que aconteceu. E eu só sei que foi muito engraçado porque durante esse tempo eu me olhei muito pouco no espelho. Assim, muito. Às vezes, inclusive, eu até me olhava no espelho e eu me surpreendia, né? Com tanto de papelzinho, com sujeirinha de coberta que tava nos meus dreads, né? Porque, assim, eu tenho pavor disso, né? As pessoas já acham que dreadlocks são sujos, são mal cuidados. Então eu vejo um fiapo de uma coberta, de uma blusa, eu já tiro correndo. De repente eu olhei, eu tava toda descabelada. Enfim, eu não conseguia me olhar no espelho. E quando eu me olhava, eu me assustava bastante. Passei um mês assim, e quando voltei numa energia meio baixa, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu sou a pessoa que infelizmente não consegue disfarçar. E eu tenho um vício, assim, que eu tento muito tirar de mim, muito reduzir, que é de fazer piadas autodepreciativas, né? Mas não é sempre que eu faço. Eu costumo fazer quando eu tô mal mesmo, assim. Porque é a forma como a gente aprende a lidar com a dor, né? Com o problema. Então, alguém falava alguma coisa ou me elogiava, eu falava, ai, tô horrorosa, meu Deus, tô toda cagada. Não é aquele tipo, ai, que roupa linda, ai, obrigada, foi R$ 10. Ai, é velha. Não, é tipo, que esse lixo? Meu Deus, foi o primeiro trapo que eu peguei na esquina. Assim, inclusive tá rasgado, olha isso, que porcaria. Então, eu tava nessa energia de autodestruição. E aí, quando eu tô nessa energia de autodestruição, eu geralmente não me envolvo com as pessoas. Eu fico dentro de casa, porque eu não sei vocês, mas quando você trabalha com a sua imagem, ou quando as pessoas têm uma imagem de você no serviço, vamos supor, você trabalha numa escola. E nessa escola você é uma figura de autoridade, né? Você trabalha numa secretaria, você trabalha em algum lugar em que você precisa manter uma determinada persona. Uma persona forte, uma persona mais autoritária, uma persona um pouco mais madura até do que você é. E aí, nos momentos em que você percebe que você não consegue manter essa persona ativa, você tende a ficar um pouco mais recluso, né? Aí não tô dizendo que você faz isso, estou perguntando se você faz isso porque é o que eu faço. Como uma pessoa que trabalha na internet, na maior parte das vezes, eu surjo com respostas, com certeza. Eu falo sobre beleza vegana, eu falo sobre estética. Estética e beleza realmente é muito importante pra mim. É uma parte, assim, fundamental da minha vida e desde sempre foi. Então eu tenho vídeos falando sobre beleza negra, eu tenho vídeos e vídeos falando sobre a importância do cabelo crespo e cacheado, pra do nada eu virar pra uma pessoa e falar, putz, eu sou ridícula, eu sou tão horrorosa. É basicamente uma contradição na cabeça de quem ouve, porque como pode a pessoa pregar, sei lá, autovalorização, respeito, sabe, dignidade, sei lá o que as pessoas acham que eu prego quando elas interpretam o que eu falo, né? E tá falando tão mal de si mesma. Então eu sei que as pessoas genuinamente se surpreendem quando elas me veem falando mal de mim mesma por conta de tudo que eu construí na internet. É isso, é se você fosse no serviço a persona de autoridade e do nada você começasse a fazer piadas bobas e tivesse cansada, mas todo mundo se fuder e falar, ai, faz de qualquer jeito. As pessoas iam se surpreender e então iam estar esperando isso de você. E não é no sentido de, eu quero ocultar a minha verdadeira persona das pessoas. Não quero que as pessoas saibam que eu, às vezes, tenho uma baixíssima autoestima e me sinto uma merda e falo isso pra todo mundo que quiser ouvir. Não, mas eu sei que eu trabalho com a minha imagem e eu não vou ter tempo de explicar ou me aprofundar pra aquela pessoa. Eu não vou ter tempo de falar que eu tô numa semana bosta, que eu sou apenas humana. Então eu sei que se eu soltar uma piada autodepreciativa em algum momento, ela vai entender tudo errado e talvez ela vá achar até que, meu Deus, como mente. E não é que mente, mas a gente tem outras partes, né? E a gente não conta tudo e essa é uma realidade. E as personas existem para ser usadas e guardadas nos momentos em que você precisa, né? Cada lugar vai exigir um eu diferente. Porque se todos os lugares você fosse a mesma pessoa, se você fosse no trabalho a pessoa que você é com seu namorado, com a sua família, na sua intimidade, ferrou, né? O profissionalismo não iria existir mais, né? Limites acabaram. E eu sou uma pessoa muito profissional, viu, gente? Inclusive isso me incomoda muito, principalmente no meio da influência, aquelas desabafo. Me incomoda muito como as pessoas são não profissionais nesse meio, né? A gente mistura muito as coisas e é fácil gostar dos outros, é fácil você trabalhar com alguém que você admira, mas é tão difícil você entender que é trabalho, que é isso. Por mais que às vezes a pessoa se chame de amigo, eu acho que é isso. O problema são os termos, os formatos. Não, você não necessariamente conhece aquela pessoa, você conhece o conteúdo dela, e conhecer o conteúdo de alguém não significa que você saiba quem é a pessoa, o que ela já passou, qual o nome do pai e da mãe dela, ou qual o maior sonho, o maior medo dela. Então,
As pessoas tendem a confundir tudo. E eu acredito que é muito saudável dividir. Eu acredito que é muito saudável você ser fragmentado na sua vida. Você precisa fragmentar um pouco o seu ser. E claro, não perder a totalidade dele. Você não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente no seu serviço, porque senão você perde raiz. Aí você fica rupturada, não fragmentada. Que inclusive foi uma série maravilhosa que a minha psicóloga me indicou, e depois que eu assisti tudo fez sentido, que talvez seja um nível um pouco mais grave do que eu vivo na minha vida, que é uma fragmentação mais sutil. Mas a série se chama Ruptura e você assiste ela na Apple TV, e ela fala justamente sobre esse processo de pessoas que desligam a memória, que trocam de memória, né? Trocam de memória não, que perdem a memória quando chegam nos seus empregos. Você tem duas memórias, uma memória no serviço e uma memória na vida pessoal. E eu sou completamente rupturada. Os meus problemas de casa ficam em casa. Os meus problemas do trabalho vão pra casa. Eu queria tanto falar que os meus problemas de trabalho ficam no trabalho, mas infelizmente é o contrário. É que eu sou taurina, né, gente? Eu respeito muito o trabalho. O trabalho é muito importante pra mim. Eu não achei que fosse, mas eu tenho notado, principalmente agora crescendo. Ai, como ela é madura. Com 30 anos, gente. Crescendo muito, muito adulta. E o trabalho, ele não é tudo só pra mim, sabe? Eu admiro uma pessoa que é profissional, sabe? Se fosse Stardew Valley, o jogo, sabe? A pessoa ia ganhar bons corações comigo se ela interagisse estando no ambiente dela de trabalho. Isso é muito louco. Ou ela ia ganhar menos corações se ela fosse antiprofissional no trabalho dela. Então, eu percebi que o trabalho, ele é muito importante. Ele muda a forma como eu enxergo as pessoas. As pessoas que eu admiro geralmente são pessoas muito esforçadas no trabalho. As pessoas que eu me decepciono geralmente são pessoas que pisam muito na bola no trabalho. Então, trabalho é muito importante. E eu não queria que fosse. Eu não queria ser tão entregue ao capitalismo assim. Mas a gente é formado de formas que a gente não sabe, né, gente? Não sei em que momento o trabalho se tornou tão importante na minha vida. Não consigo ver mesmo. Mas eu só sei que em algum momento ele se tornou um lugar de ruptura. Um lugar que eu apresento outra faceta minha. E é isso, as pessoas não estão acostumadas com as outras. Eu acho que talvez na internet, aqui falando como Nathalie, não sei se você me segue nas redes sociais, se você só pegou esse podcast passando, en passant, como diriam meus professores na faculdade, né? Que é francês, caso vocês não tenham percebido. En passant é tipo, en passant, sabe? Passando assim, só en passant. Eu nem sei o que significa en passant, peraí. En passant. En passant. É passando mesmo, gente. É passando, assim, passando. Ai, pra nada, né? Pra nada falar no francês. Eu adoro. Eu fico zoando que eu jogo palavras em inglês no meio das frases. E eu sou bem pouca, gente, porque é isso. Professor de universidade pública federal, do nada o cara tá falando em francês, alguma coisa que você fica... En passant. Ok. Mas enfim, eu sinto que esse espaço do podcast acaba sendo um espaço em que eu exponho as coisas para além da minha persona, né? Eu sinto que é isso, a falta da câmera ajuda tanto, né? A gente que tem tanto apego à imagem, como é meu caso, e eu tenho mesmo, e eu sei que eu tenho, e eu sei que é importante. E não de manter uma imagem perfeita, porque eu não tenho problema em aparecer feia, descabelada em nenhuma das minhas redes, ou enfim. Mas eu acho que eu tenho um apego à construção do que é essa imagem, do que essa imagem gera, do impacto maior. Não é sobre o estético, sabe? Não é sobre o belo. É talvez sobre o estético, mas uma estética mais completa e complexificada, com outros tipos de signos juntos. Então, eu não mostro muito os meus outros lados, porque eu penso, ele serve a quem? Eu vou fazer um vídeo falando que eu tô horrorosa, que eu tô uma baranga catarrenta. E ok, as pessoas vão se identificar, vão achar incrível, mas a gente não vive na era do, meu Deus, eu sou uma baranga catarrenta. A gente vive na era do ame o seu corpo, a gente vive na era de mulheres buscando inspiração. E se o conteúdo que eu vou fazer, na verdade, vai ser um desserviço, vai ser, talvez, fazer com que outras pessoas se sintam mal consigo mesma, porque pensam, nossa, eu acho a Nathalie linda, ou eu me identifico com a Nathalie. Meu Deus, se a Nathalie se acha uma baranga catarrenta, eu também me acho. Porque a gente sabe que quando as pessoas estão mal, elas ficam vulneráveis a esse tipo de sugestão, né? E é o que de fato significa eu ter me surpreendido quando vi que as pessoas não se sentiam confortáveis quando descobriam que existe uma parte de mim que se odeia. E se odeia de verdade. Tem uma parte de mim que se odeia muito. E eu acho que todo mundo que é extremamente crítico, eu tenho certeza, minha psicóloga também tem certeza, e me ensinou isso, que todas as pessoas que são muito autocríticas têm uma parte de si que se odeiam muito. Tem uma parte de si que são altamente violentas, altamente cruéis consigo mesmas. É aquela conversa, né? Que não existe um xingamento que você tenha sobre mim que eu já não tenha pensado. Não existe uma forma de me ofender que eu já não tenha me auto-ofendido.
É muito difícil me machucar porque eu já me machuco de todas as formas possíveis. É muito difícil fazer eu desacreditar em mim porque eu já desacredito o tempo inteiro. Então, assim, é aquilo pra me levantar. Como é que é? Pra me. Como é que é aquele negócio? Pra me derrubar vai ter que me levantar primeiro. Porque eu já tô no chão, entendeu? Não que eu esteja no chão, não tô no chão. Mas existe algo na gente que é muito crítico, que é muito perfeccionista, que tem muito medo de errar, que faz as coisas, vide o episódio anterior, na força do ódio, porque tem que provar pra alguém, muitas vezes não pra si, mas pros outros que consegue fazer algo. Tem um lugar que se odeia bastante, né? Tem um lugar que tá bem desconfortável consigo mesmo. Tem um lugar que nega o conforto, a calma. Enfim, episódio número 6, Samambaias de Asfalto. E ao longo da minha adolescência, eu confesso que eu nunca tive uma relação muito boa comigo, né? Com a minha imagem. Eu sei que vários de vocês também, todos nós. Eu sei que pode parecer um papo muito, somos todos humanos, até meio reacionário, meio tipo, todas sofrem. Mas todas sofrem, real. Eu acho que eu tenho convivido com pessoas e eu vejo que as pessoas mais lindas que eu conheço, as pessoas com personalidades e corações mais incríveis que, enfim, eu já pude trabalhar, conhecer, conviver, têm problemas fortíssimos de personalidade. E coisas que você sabe que são verdadeiras, sabe? Eu mesma um dia me peguei empoderando uma pessoa que eu conheço, que é muito linda, padrão e etc. Porque, enfim, ela viveu as coisas que ela viveu na vida dela. E aí eu tava lá, não, você é incrível, você é foda, você vai conseguir tudo que você quiser porque você é muito incrível. E depois eu me peguei pensando, putz, é isso. Achei engraçada a situação de eu, uma mulher negra, sabe? Uma mulher negra está empoderando uma mulher branca extremamente padrão, porque eu realmente via que naquele momento ela tava pior que o cocô do cavalo do bandido. E eu, naquele momento, eu parei de pensar contextualmente, politicamente, categoricamente, sabe? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres magras, mulheres gordas. E pensei naquela pessoa, em como ela estava ferida, em como ela teve vivências que destruíram a autoestima dela, em como ela, independentemente de como a sociedade lê ou de quão bonita as pessoas acham que ela é, e que talvez ela até saiba que existia algo nela ali que era mais forte e que infelizmente muito mais violento e a impedia naquele momento de se sentir dona de si, sabe? Isso, enfim, foi marcante, mas todos nós estamos sujeitos a nos sentirmos muito mal, muito péssimos, muito horrorosos, independentemente de quem a gente é. Claro que é muito mais fácil, como eu sempre falo para pessoas racializadas, para pessoas LGBTs fora de um padrão, para meninos gays, para pessoas com cabelo crespo, com traços longe do europeu, mas no mundo em que a gente vive, tá todo mundo igualmente fudido. Todos os padrões são inalcançáveis. Vide um monte de mulher padrão enfiando litros e litros de ácido hialurônico para ser ainda mais padrão. E se sentindo pouco padrão, e se sentindo mal, e inclusive tendo ainda 1 milhão de pessoas dizendo que são feias. Ontem mesmo eu tava no Twitter ou no TikTok, um desses buracos na internet que a gente descobre coisas magníficas e horrorosas ao mesmo tempo. E tinha um vídeo passando de uma série de mulheres, umas 20, 30 mulheres entrando numa casa de show, uma casa de música. E aí a postagem era dessa casa, falando, venham hoje, show de fulano, música ao vivo. E todas essas mulheres entrando. Claramente eram mulheres pagas para estarem ali, né? Ou se não pagas, mulheres que iriam ter as suas contas pagas para estarem ali, né? Bebida, entrava de graça. É meio aquele papo de mulher até meia-noite é de graça. E muita gente nos comentários, quando eu abri os comentários, disse, meu Deus, elas são garotas de programa, não sei o quê. E as pessoas, não, nada a ver. Elas estão indo aí, entram de graça, bebem de graça e ficam nos camarotes fervendo com os caras. Porque é isso, os caras vão pra esse lugar porque tem essas mulheres bonitas, mundinho hétero, não é mesmo? E eu tava lá entendendo os funcionamentos do mercado de shows heterossexual, como mulheres bonitas também fazem parte do marketing do negócio, né? Não é só botar uma boa música, um bom som, uma boa cervejinha. Você precisa ter as gostosonas pulando no camarote. E aí as pessoas começaram, de repente metade dos comentários eram humilhando aquelas mulheres. Humilhando. E tipo, eram todas mulheres muito bonitas. E mulheres bonitas naquela energia de novela. Sabe a mulher que destrói o casamento? A Kenga, a pivô, aquela que anda de roupa curta e tem brincão.
Sabe assim, era o estereótipo da piriguete, o estereótipo da biscate, como a gente dizia lá no começo dos anos 2000. Eu amo essa palavra, biscate. Porque as pessoas xingavam tanto as outras de biscate, eu sempre achei uma palavra tão bonita, biscate. Biscate é lindo, gente. Ah, só biscate. Acho que biscate tinha que voltar tal qual fubanga voltou, gente. Fubanga é um xingamento vintage. Fubanga a gente pegou lá no início dos anos 2000, tá? Na época da cintura baixa, Havaiana de pau, Hermes e Renato. Junto com essa lixeira era fubanga, biscate e na novela era quenga. O que não se fala tanto antes. Piriguete. Piriguete surgiu também ali 2010, 2000 e pouco. Mas piriguete não tem, gente, a mesma qualidade de biscate e quenga. Ela é uma biscate, ela é uma quenga. Lindo, arte. Entendeu? Vamos ressignificar. Não usar pra xingar os outros. Mas, meu Deus, você tá muito biscate hoje. Que mulher linda. E aí eram biscates, nesses termos ressignificados. Mulheres bonitas, sensuais, que muito provavelmente numa trama de Manuel Carlos iriam destruir casamentos. E as biscates lindas entrando, todas arrumadas, preparadas para uma noite de alegria e contas pagas, porque é isso, cada um se diverte como pode, sabe e quer. E todo mundo, depois desse povo explicando a lógica heterossexual do negócio, xingando essas mulheres, dizendo que elas eram horrorosas, que elas estavam barrigudas. E eram mulheres, assim, tipo 42, 46, peitudas, bundudas, com roupas super sensuais, de oncinha mesmo, nesse naipe. Pena que aqui não tem vídeo, gente, senão eu mostrava pra vocês. Aqui é só áudio, então vocês vão ter que um dia esperar o algoritmo do Instagram, do TikTok, ou seja lá, do buraco digital que eu peguei esse vídeo, mostrar pra vocês. E eu fiquei muito chocada porque as pessoas estavam realmente humilhando essas mulheres bonitas, padrõezudas, gostosonas de novela. E eram homens, eram mulheres, e eram comentários com mais de 2, 3 mil likes, e as pessoas comentaram algumas, né, coerentes. Vocês estão acostumados com mulheres com procedimento estético, aí vocês veem 20 mulheres naturais e estão dizendo que elas todas estão no pré-natal, estão na fila do pré-natal, estão grávidas. Enfim, então tá difícil. Tudo isso, né? Tudo isso pra dizer que tá muito difícil hoje pra qualquer uma de nós. Para qualquer uma de nós. Eu tendo a não acreditar muito em discursos generalistas demais, universais. Se alguém se ama o tempo inteiro, se alguém se adora o tempo inteiro, se alguém tá bem o tempo inteiro, eu tendo a ficar MC Mirella. Esse quebra-cabeça tá muito complicado. Eu tenho uma dificuldade de acreditar. Ou a pessoa é muito evoluída a um ponto de que ela não se afeta, e aí ela já transcendeu, ela já saiu da nossa, ela já tá na quarta, quinta dimensão, sabe? Ela já tá ascendendo. Ou ajuda de remédios, né? Tá lá muito medicada, graças a Deus. Tá lá se cuidando de outras formas, muita, entendeu? Muita desconexão com a realidade, eu sinto, né? Porque se você tá vivendo a realidade material que todos nós estamos, se você tá trabalhando, se tá ligando a TV, se tá vendo a internet, você vai ser afetado, mais ou menos, né? A maior parte das pessoas mais, mas alguns de nós em algum momento menos. Inclusive as pessoas às vezes me perguntam: Nathalie, você é a favor de procedimentos estéticos? E eu não sei responder se eu sou a favor ou contra, porque eu não sei se eu quero em mim. E eu só posso ser a favor ou contra de algo que eu tenho que fazer no meu corpo. Talvez se eu quisesse fazer procedimentos estéticos hoje em mim, eu fosse a favor dos procedimentos estéticos em mim. Eu sou contra, talvez hoje eu seja contra procedimentos estéticos faciais em mim. Hoje eu não faria um botox, hoje eu não faria uma boca, um hialurônico, um preenchimento, mas talvez porque hoje eu esteja mais confortável com a minha imagem do que eu estava há anos atrás, quando eu era muito mais frágil e tinha muito menos autoestima, informação e maturidade. Então é muito fácil pra mim, que já estou confortável com a minha imagem, virar e falar: eu sou contra, se aceitem mulheres no seu natural, como Deus as fez. Eu sou contra a loucura, eu sou contra o caos, o terrorismo estético implantado que faz a galera com 20 anos já colocar botox preventivo, não sei. Posso estar falando besteira, muita gente diz que botox preventivo é isso, aquilo, outro, mas eu ainda acho estranho, assim como eu acho realmente estranho, aí eu me posiciono e acuso, aí então acusatório e realmente nada enviesado, porque acho que todos nós tínhamos que odiar isso, mas eu acho absurdo adolescentes de 13 anos viciadas em skincare. Tipo, amiga. E teve um momento que eu falei: a culpa é das blogueiras. Morte às blogueiras, morte a mim, entendeu? Eu tava, sabe, meu Deus, absurdo, gente, mas ao mesmo tempo eu fico: ninguém tem responsabilidade
sobre o que essas crianças assistem. Os pais não deviam estar deixando essa menina ficar no TikTok o dia inteiro vendo blogueira de maquiagem. Bota essa menina pra assistir um desenho animado, umas 3 espiãs demais, um Hantaro, uma coisa bem da nossa época, né? Scooby-Doo, Jackie Chan, o que mais passava na TV Globinho? X-Men, Bob Esponja, o que passa hoje? Hoje passa Ben 10. Ben 10 é mais antigo, né? Hoje passa aquele cachorro azul, galinha pitadinha. Sei lá, gente, esses desenhos de criança de hoje. Eu não tenho filho, não convivo com criança, eu não sei o que as crianças estão, o que tá bombando. Mas sabe, a gente como sociedade tem culpa. Claro que as blogueiras têm culpa, que as blogueiras incentivam muito desejos de consumo desnecessários. Mas a gente também não tem como controlar quem assiste. Quem controla quem assiste são os pais. E os pais deviam estar falando, filha, talvez não assista essa menina passando 300 quilos de maquiagem na cara, porque ela não tá legal. E às vezes a menina tá lá achando que a menina tá legal e quer ficar igual a ela. Eu realmente não sei o que pensar sobre procedimentos estéticos, porque é muito fácil pra mim ter uma posição contrária quando eu tô confortável com meu corpo, muito entre aspas, ou ter uma posição a favor se eu tô desconfortável. Eu acho que é uma conversa muito complexa e eu acho que eu tô tão envolvida nos meus próprios dilemas em relação a isso que eu realmente não sei. Há anos atrás, quem me conhece da internet sabe, né? Quem me conhece sabe que eu falo sobre essa questão que intersecciona racismo, gênero e corpo, né? E beleza, principalmente estética. Eu fiz um TEDx chamado A Mulata Que Nunca Chegou. Tá lá no YouTube pra quem nunca assistiu. Mas eu fiz esse TEDx com 20 e poucos anos, 21. E eu achei naquela época, no auge, né? Da talvez recém-formação do meu cérebro, que eu tava com aquilo resolvido, que eu era uma pessoa, uma mulher que tava com as questões ligadas à sensualidade, corpo, racialidade resolvidas. Eu achei que eu tinha entendido que eu não queria ser a mulata, eu achei que eu tinha entendido que é isso. Pra quem não sabe o que é esse TED, gente, eu basicamente digo que eu sempre sonhei em ser uma mulata, globeleza, né? Porque é isso, sou miscigenada, magra, as pessoas diziam que só faltava eu ter peito e bunda e eu ia ser tão linda quanto a globeleza. E eu coloquei essa imagem na minha cabeça e foi essa imagem que eu esperei durante anos, tendo uma prima passista, linda e etc. Foi isso que eu acreditava que estava no meu futuro e na minha genética. Só que todo mundo teve peito na minha família, menos eu. Todo mundo teve bunda na minha família. Mentira, eu tenho um pouco de bunda. Bunda eu tenho um pouco. Podia estar malhando pra ter mais, mas não sei se quero, porque minha questão sempre foi peito. Mas aí, cresci à sombra do desejo da mulata. Envelheci 10, 18, 20 anos. Nada do corpo que me prometeram, que eu achei que eu ia ter, etc. E entrei em crise. Anos depois, entrei na faculdade, militudo e tal, movimento negro, movimento feminista, discussões sobre raça, gênero, minicursos e vão negar a mulata. A mulata não existe, eu sou mais forte do que ela. Mulatas são referenciais racistas do que é o meu corpo e de como eu devo ser vista e percebida pela sociedade heterossexual, masculinista, imperialista. E morreu a mulata ali. E eu fiz esse TEDx tendo certeza que morreu a mulata ali. 10 anos depois, gente, praticamente, 10 anos depois, faz quanto tempo que eu fiz esse TEDx? Deixa eu ver. Eu fiz esse TEDx em 2017, tá? Então não faz 10 anos, faz bem menos que 10 anos. Mas na verdade eu acho que eu fiz ele em 2016, gente, não foi em 2017. Ele que foi postado muito tempo depois, tá? Alguns anos aí, mais de 5. E eu sigo pensando nessa mulata, juro pra vocês. Nunca falei isso no canal, viu? Primeira vez que eu tô falando, nunca falei isso em nenhuma rede. Tem que fazer um vídeo, inclusive, mais complexo sobre isso, porque é desabafa, que é uma coisa mais gostosinha. Mas eu confesso que ao longo desses anos, todas as vezes que eu tô mal, todas as vezes que eu tô baranga, catarrenta mesmo, que eu tô assim, nossa, muito baranga, muito catarrenta, muito me sentindo mal comigo mesma, horrorosa, eu volto pra essa imagem de como eu deveria ser. Se eu não tivesse lutado por me aceitar. Se eu não tivesse caído nesse papo que eu não preciso de silicone. Se eu não tivesse caído nesse papo de que eu não precisava tirar uma costela. Porque sim, gente, eu queria tirar as minhas costelas flutuantes. Esse era o meu sonho de adolescente. Porque eu descobri que a Thalia, ou alguma dessas Maria do Bairro, alguma dessas divas mexicanas, colombianas, não sei, de novelas que passavam no SBT, tinham tirado 2 costelas. Segundo os especialistas da revista que eu li na época, uma costela inútil que Deus só fez para que nós não tivéssemos a cintura afinada, poderia ser retirada, a cirurgia era intensa. Então era a única cirurgia que eu tinha vontade de fazer, a da costela. E depois eu entendi que eu queria o silicone também, porque aí eu ia ficar com um corpo violãozinho, peituda. E aí eu neguei.
E aí, todas as vezes que eu fico baranga catarrenta, eu penso, meu Deus, por que que eu fui me aceitar? Por que que eu não botei um silicone no momento em que eu tive um dinheirinho? Ou por que que eu não tirei essas costelas? Eu ia ser muito padrãozuda hoje, eu ia ser muito mulata, eu ia estar me sentindo super bem comigo mesma. E aí eu volto, aí eu, cala a boca, Nathalie, esse é o racismo falando na sua cabeça, querendo que você vire uma mulata, exportação, corpo, objeto, nhé, nhé, nhé. E aí, não, isso é a voz, né, estudada nas questões raciais, etc. Porque aí depois vem a voz vegana. A voz vegana ambientalista sustentável, que me diz, você vai enfiar plástico no seu corpo, sua safada. Você não pode fazer isso. Onde já se viu, você fala sobre tem que sustentar. Você fala sobre sustentabilidade. E você quer um bando de silicone, de gel dentro do seu corpo. Isso não é nada natural, tá errado. Você quer comer canudo, sua vagabunda, sua safada. E são esses os pensamentos que vêm na minha mente. E aí eu fico, meu Deus, eu me acho tão estudada racialmente, toda vegana, toda natural, bonita pra caramba. E eu tô querendo enfiar plástico no meu corpo. Eu tô querendo ceder aos imaginários racistas sobre o corpo da mulher negra brasileira, o quê? E aí eu penso, caraca, como é difícil existir na nossa geração. Como é difícil ter informação e ainda assim não ter a garantia da liberação dos seus traumas. Como é difícil se sentir completamente preso o tempo inteiro entre a cruz e a espada. Porque antes a gente só tinha ignorância. E a gente sofria e buscava a liberação desse sofrimento. Hoje a gente tem o sofrimento e a gente tem o conhecimento junto que impede a busca da finalização do sofrimento, porque muitas vezes a finalização do sofrimento é ceder aquilo que ainda vai te fazer sofrer. Para mim, a finalização do sofrimento e dessa dúvida eterna que eu tenho há mais de 10 anos, se colocar ou não silicone vai resolver todos os meus problemas de autoestima, é me dobrar a isso, é me dobrar a um padrão estético que eu nem sei de onde veio, porque eu não sei em que momento na minha vida eu entendi que eu queria um monte de peito, assim como eu não sei em que momento na minha vida eu entendi que eu era uma pessoa workaholic. Eu nem sou workaholic, mas o trabalho é importante pra mim. Então, tipo, quais foram as influências que me fizeram chegar até aqui? E por que é tão difícil escolher ceder ou não a elas? Porque é isso, porque eu não sou mais ignorante sobre elas. Porque eu sei o que pode estar por trás desse desejo de botar silicone. Porque eu sei o que está por trás dessa ideia da mulata e eu sei que é danoso pra mim, porque é danoso pra toda uma sociedade. Só que aí eu fico em sofrimento. Porque aí eu não faço porque eu tenho consciência. Não vou pôr silicone porque eu sei que eu não quero ser a mulata. Porque eu sei o que significa ser mulata. Mas o indivíduo, a mente, o inconsciente, ele tá cagando pros textos que você leu. Ele tá cagando pros livros que você acha que guiam a tua formação, ele tá cagando. O seu processo de subjetivação, ele é tão mais complexo e pessoal do que isso. E aí todas as vezes que eu me vejo em um lugar de vulnerabilidade emocional, eu tô lá, baranga, catarrenta, despeitada, que só precisava de um silicone e arrancar 2 costelas flutuantes pra estar feliz pro resto da vida. E eu sei que essa é uma mentira. Eu sei que essa é a maior mentira que eu posso me contar o tempo inteiro. Mas como é que a gente muda? Como é que a gente resolve? Porque, gente, sério, eu fiz 30 anos e eu jamais imaginaria, aos meus 15, no meu auge da loucura de querer ter peito, né? Quando eu tava lá, ai, hormônios, meu Deus, perder bebê. Mentira, perdi bebê antes, mas assim, ai, meu Deus, namorico, não sei o que, não sei o que. Preciso ser sensual, bonita, mulher, porque todo mundo tem peito, eu não tenho. Se naquela época em que o peito era muito mais importante pra mim do que um dia chegou a ser depois, né? Se eu me dissesse que 15 anos depois eu ainda estaria me perguntando isso, eu ia falar, minha filha, pra que sofrer tanto? Bota esse silicone. Mas a Nathalie de 30 anos fala, você vai ser resistência, você não colocará esse plástico no seu corpo. Você não se renderá a essa mulata. E aí eu fico, não me renderei, não colocarei. Mas aí todas as vezes que a baranga catarrenta vem, que eu me sinto um lixo, por que eu continuo a sofrer? Por que eu continuo a desejar esse lugar que eu sei que é ruim pra mim? Mas será que é ruim pra mim? Será que é tão ruim pra mim? Talvez tirar as 2 costelas seja um pouco too much. Too much, Nathalie, você não precisa disso. Inclusive, eu já tirei essa pira da cintura fina mesmo. Era uma coisa muito heterossexual, numa época assim que eu tava num padrão muito heterossexual, não tinha saído do armário. Tava muito vibrando na comunidade, sabe? Comunidade hétero.
E aí depois da LGBTização da minha vida, né, quando eu me entendi pan, aí eu entendi, os padrões também mudaram, né, os padrões de um corpo, de atração e etc. Então eu fiquei mais confortável com o resto do meu corpo, mas o peito ele sempre teve lá. A prótese, né? E aí eu, não quero pôr prótese, porque eu não quero pôr plástico. Eu sei que não é plástico, gente, eu tô falando aqui, são os devaneios, né? São os buracos que corroem a nossa mente, são as larvas mentais. Não tô falando de que é um plástico que faz mal, etc. Porque eu sei que não é, tá? Eu sei que o silicone não é microplástico no seu corpo, eu acho, né? Mentira, eu sei que não é. Eu sei que é silicone cirúrgico, etc. Que sim, dá problema, sim. Eu já pesquisei horrores sobre a doença do silicone, inclusive todas as vezes que eu estou mal. Todas as vezes que eu quero botar silicone, vamos estralar os dedos, cleque, 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 e digitar. Doença, doença do silicone playlist. E aí eu fico umas 10 horas, perco vontade de pôr silicone e tô prontíssima para outro dia. Inclusive essa é a única saída que eu tenho tido recentemente desses pensamentos intrusivos, né? E eu não tenho resposta pra dar pra vocês. Eu não tenho resposta nenhuma. Na verdade, eu nem sei se eu fiz uma pergunta pra dar uma resposta. Eu só sei que é muito complexo lidar com seus traumas individuais hoje, entendendo sem ignorância o que eles significam. Porque aí você, como indivíduo, não vai tentar buscar a satisfação desse desejo que gerou o trauma pra reduzir ou destruir esse trauma. Você vai ter consciência que ele existe, você vai saber o porquê ele existe, você vai negá-lo, e aí você não vai encontrar nenhuma outra forma de, como diria Freud, sublimar esse sentimento. Você não vai encontrar um outro lugar para dar vazão, você não vai, entendeu? Eu tenho uma teoria íntima aqui entre nós, bem íntima entre nós. Eu tenho uma teoria que a questão do silicone está muito mais ligada à sensualidade. Que a raiz do problema não é o silicone, é a minha criação cristã e evangélica. E como vocês viram nos últimos episódios, é bem forte, tá? Bem forte. Apesar de eu ter passado grande parte da minha adolescência desviada, os momentos em que eu estive na igreja, eu fui absolutamente doutrinada. Eu estava de corpo e alma ali, eu me entreguei. Então isso faz parte da minha formação. E eu acho que no desejo do silicone está muito mais uma libertação desses paradigmas do corpo, da imagem, da sensualidade que eu criei dentro da igreja do que qualquer outra coisa. Então eu acho que não é sobre colocar silicone, eu acho que é sobre matar a evangélica que existe em mim. É sobre dar vazão, dar liberdade à mulher que existe em mim, que tem medo porque, enfim, foi criada, não tem uma tatuagem, não bebe, não fuma, porque ainda vê o seu corpo como um templo. E eu acho que, né, o silicone, por mais que eu vá nessa pegada do é o plástico, kkk, sustentabilidade, enfiou no cu, que eu sei que é, né, exagerado, por mais que eu pense isso, eu sei que no fundo tá muito essa ideia do corpo como templo, de Deus não me fez assim. É muito doido pensar como as nossas experiências iniciais constituem os nossos traumas e as nossas escolhas e as nossas vidas de uma forma que todas as vezes, por mais que você ache outros motivos, você roda, roda, roda e cai no mesmo lugar. E tá lá a tua criação cristã, a ideia como você enxerga o teu corpo a partir do cristianismo te limita de tudo. E acredita que talvez seja num silicone que você vai conseguir a sua liberdade enquanto mulher. Ou talvez seja uma tatuagem. Ou talvez seja encher a cara. Ai, gente, eu vou começar. Eu tenho um plano agora pros 30 a mais, né? Porque eu tenho planos, assim, nas minhas décadas. O meu plano nos 30 a mais é matar a evangélica em mim. Já não pratico mais, mas ainda tô vivendo aí pelos dogmas. Não vou despirocar, dar louca. É só matar esses medos, entendeu? E aí o conselho, se é que dá pra dar algum, é que às vezes os seus momentos de maior vulnerabilidade te mostram os lugares que você mais precisa olhar. E que muitas vezes a tua maior dor, o teu maior problema, o teu maior desejo não necessariamente é o que importa. Às vezes é o que está por trás dele, o que motiva ele, o que ele simboliza, que transforma tudo. Para mim é isso. Eu simbolizei durante anos essa libertação desse conservadorismo cristão e evangélico na busca do corpo da mulata, sabe? Na exposição, na sensualidade. E simbolizei isso, signifiquei isso numa prótese, nessa invasão do meu corpo, inclusive, né? Nessa intrusão de algo externo,
única e exclusivamente estético em um lugar erótico, sabe? Que são, sei lá, teoricamente os seios, que não são só eróticos, mas, enfim, nesse contexto de mulata, etc, são. Então, a gente foca às vezes nesse problema, a gente acha que o nosso problema com a autoestima é o nosso cabelo, a gente acha que o nosso problema com a autoestima tá em alguma parte do nosso corpo, e às vezes não necessariamente é, mas tá no que essa parte simboliza, no que esse ato significaria. Ah, meu sonho é tatuar. Às vezes seu sonho não é tatuar, ter uma tatuagem, às vezes teu sonho é se libertar de uma família conservadora, vamos supor, que te impediu de tomar suas próprias decisões durante toda a sua vida. Então, eu geralmente não julgo as pessoas quando elas escolhem fazer alterações nos seus corpos, quando elas escolhem mudar. Eu tenho medo do que isso pode fazer em gerações futuras, principalmente, em pessoas que estão em estados de vulnerabilidade psíquica, porque estão na internet aí consumindo tudo o que vem e acham que é super legal fazer botox com 16 anos. Mas, no geral, eu entendo muito essa dor e luto muito contra isso todos os dias. Não todos os dias, só quando eu tô me sentindo baranga catarrenta. O que felizmente tem sido bem menos, tá? Nos últimos anos eu tenho me sentido muito mais confortável comigo mesma e justamente por isso fica tão complicado, porque eu acho que quando a dor é insuportável, você toma uma atitude. Quando ela aparece só quando você tá muito mal, aí é mais difícil, porque talvez na semana que vem você já esteja bem e colocar o não silicone não seja uma questão pra você. Nathalie, você tá fazendo tudo isso então pra dizer que você vai siliconar? Gente, não. Muito provavelmente eu nunca vou colocar um silicone na minha vida, porque pra completar eu sou uma cagona. Deus não dá asa à cobra, meninas. Deus não dá asa. Olha ela cristã, né? Ai, eu preciso sair da igreja. Meu Deus, eu preciso sair da igreja imaginária. Deus não dá asa à cobra, meu povo. Imagina eu com coragem de entrar na faca. Eu ia estar uma mulher fruta, uma paniquete, usando as minhas referências, uma Kardashian, né? Sem estrutura psíquica pra segurar esse rojão, porque eu sou uma cagona, porque eu sou uma pessoa completamente desinteressada sexualmente da vida. Tenho interesses sexuais no meu relacionamento e ponto. Eu não penso muito sobre isso, inclusive, mas eu me considero uma pessoa demissexual, porque nunca tive interesses eróticos em pessoas que eu não tivesse interesses amorosos. Nunca. Então eu não sei o que é isso. Mas eu não penso muito nisso. Porque pra que pensar nisso, né, gente? Tô muito bem casada e feliz. Então, é isso. Pra que eu quero isso? Pra que eu quero esse corpo? Eu nem vou usar direito. Que isso? Eu adoro roupa larga. Eu não vou botar um decote. Então eu vou botar, sei lá, quantos ml de peito pra botar numa blusa larga? Sim. Então não é sobre o peito. É sobre outra coisa. Fica essa mensagem pra você. Não é sobre o peito. É sobre outra coisa. E agora é hora do confessionário. Você manda sua confissão no apocalípticasdosultimosdias@gmail.com e eu falo aqui pra você o que eu acho. Me intrometo na sua vida. A primeira confissão é da Camila. Camila falou, abre aspas: Oi, Nathalie, queria te dar os parabéns pelo podcast. Estou amando. E vamos de confissão desabafo. Esse episódio 3 alugou um triplex na minha cabeça. Esse lance do medo e insegurança é muito frustrante. Tenho 27 anos e não faço o que eu gosto. Tudo o que fiz até hoje foi cuidar de criança. Infelizmente estou cansada disso. Me formei em pedagogia e não me encontrei. Mesmo assim, continuei para ter uma formação na esperança de ter um emprego. Durante esse meio tempo eu já fiz algumas entrevistas e só passei em 2 que não durou muito. A verdade é que há uns 5 anos atrás eu me encontrei na confeitaria. E aí que tá o problema, meus pais vivem falando que não vai dar certo e que é muito difícil ter meu próprio negócio. Isso me deixa tão insegura. Comecei a fazer terapia com a grana que sobrou da demissão do meu antigo emprego. Mas assim, estou tão insegura e com medo de achar que os meus pais estão certos e que eu deveria enterrar esse meu sonho. Me ajuda, Queen! Sou muito fã, beijos. Fecha aspas. Camila, um beijo, um beijo. Um beijo, confeiteira, Camila confeiteira. Olha tudo que eu falei agora. Olha eu há 10 anos vivendo sob a sombra de botar peito ou não. Isso é tortura demais, menina. Não vale a pena viver sobre a expectativa da vida dos outros. Os seus pais já tiveram tempo, seus pais devem ter o quê? Uns 50, 60 anos? Eles já tiveram tempo suficiente para decidir o que fazer da vida deles. Eles tiveram as chances de buscar os sonhos deles, desistiram ou não, alcançaram ou não. E esse é o momento de escrever a sua história. Se você tivesse ainda 20 anos, 19, fosse muito novinha, não sabe muito da vida, sem experiência, mas a gente aos 27 a gente sabe o que queima, a gente sabe o que a gente ama, a gente sabe o que a gente odeia, a gente sabe o que a gente quer. E meu amor, eu não vejo contradição alguma, Camila. Ó,
formada em pedagogia, aguentou criança a vida inteira. Minha filha, bora fazer um catering infantil. Você sabe o que criança gosta. Você sabe que as criancinhas catarrentas gostam. Muito catarro nesse programa, né? É perfeito. Eu acredito na minha vida que nenhum conhecimento é desperdiçado, nada. A gente sempre vai usar alguma coisa. Seja diretamente, como é o seu caso, porque você pode unir as duas formações, a sua formação e o seu sonho, ou seja indiretamente, para te dar uma nova perspectiva de algo que você não saberia se você não tivesse descoberto o que você descobriu com os cursos que você fez ou com as experiências que você teve. Eu tô aqui reclamando da minha vida ex-evangélica, eu reclamo o tempo inteiro da minha vida como ex-cristã, mas, gente, isso me formou e isso é fundamental pra mim. E eu desejaria não ter visto isso, desejar aquelas mentiras. Eu sei que eu sou quem eu sou porque eu vivi isso. Eu sei que eu sou quem eu sou porque no fim do dia... Não vou ficar falando isso. Tá. Enfim, não vamos se expor tanto assim, né? Mas você entendeu, né, Camila? Meu, 1 mais 1 é 2. Teu sonho já tá aí, tá pertinho, perfeito pra você. Vai atrás. Vai viver. Viva, gata, viva! Você vai de confeitaria, eu vou de peito. Mentira. Mentira, gente. Não vou colocar nada. Para com isso. Para de me incentivar, hein? Hein? Meninas, como eu falei demais, hoje a gente só vai ter uma confissão, mas eu prometo que no próximo eu falo menos. É que eu tô com esse tema esquentando do Baranga Catarrenta que eu preciso expor pra vocês, que eu também me odeio às vezes, e bastante. E que, enfim, vocês sabem, vocês ouviram o podcast, né? Desde o começo da minha crise, desde esse 1 mês passado. Então era começo de maio, eu já tava com a cabeça lá, meu Deus, que tortura. Acho que vou falar disso no podcast. Então, eu tô segurando esse tema há muito tempo. Então, deu tempo de maturar muita ideia. Inclusive, eu teria até mais o que dizer, mas, enfim, não dá. Porque não cabe, não tem tempo. Poderia até falar sobre isso nas minhas redes sociais, mas como diria Luana Piovani, eu tenho tantas outras coisas pra postar. E, às vezes, não dá pra postar uma foto bonita de biquíni. Ou, no meu caso, uma foto falando que eu tô feia. E que eu queria botar peito, mas não vou botar nunca, entendeu? E vou viver pra sempre com essa tortura na minha cabeça. Então, infelizmente, é isso, Gabi. Não se esqueçam de ouvir Apocalípticas dos Últimos Dias, os outros episódios anteriores e, claro, mandar sua confissão pro nosso e-mail e seguir a gente lá no Instagram, tanto no meu pessoal, @NathalieNeri, como no do podcast, tá bom? Um grande beijo, até o próximo episódio. Tchau!